Fala, terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse negócio que muitos falam de que no meu tempo era melhor. Vamos debater um pouquinho sobre isso. Bem, mas deixando logo o recado de sempre, se inscreva no canal, aperte no sininho para não perder as notificações e já vai deixando logo seu like no vídeo, porque ele é muito importante e ajuda muito o canal a crescer. Então já vai logo fazendo isso, que é para não esquecer depois. Bem, mas dado o recado, vamos ao vídeo. Muitas pessoas, principalmente pessoas que tiveram a infância nos anos 80 e 90, geralmente ficam falando que no meu tempo era melhor, na minha época era ser criança. Muita gente fala isso. Hoje em dia a cultura noventista tem feito muito sucesso, né? Esse culto aos anos 90. Então, muitos canais por aí falando sobre isso, sobre os anos 80, 90. E então existe muito esse negócio de que, os anos gloriosos, aquilo lá, aquela infância, aquela época que foi boa. Então, muita gente fala isso, que hoje em dia é tudo pior, hoje em dia essas crianças não têm infância de verdade. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Bem, eu não tive minha infância nem nos anos 80 e também não nos anos 90. Minha infância foi nos anos 2000. Eu nasci em 99, então eu vivi, só um ano dos anos 90. E, eu não me lembro de nada que eu vivi naquela época, eu era um bebê. Então, minha infância foi nos anos 2000, né? Que herdou muita coisa, assim, dos anos 90, mas ainda assim foi diferente a sua maneira. Então, muitas coisas que eu gostava quando criança, muitas pessoas que viveram nos anos 90, nos anos 80, têm certo desprezo, falam que, isso aí é ruim. Um exemplo disso muitos desenhos, assim, porque os desenhos mais antigos também, os desenhos mais antigos sim que eram bons, hoje em dia são tudo porcaria. Falam muito do desenho do Ben 10 que marcou minha infância. Eu vou logo avisando que eu assistia Ben 10 no Bom Dia e Companhia e adorava. Principalmente a segunda versão, que eu acho que foi a melhor, onde eles estão adolescentes. E beleza, pode ter sido um desenho feito só pra vender brinquedo. Ótimo, sim, vendeu muito brinquedo, relógio do Ben 10, tá? Mas como se os desenhos da antigamente também não tivessem sido feitos pra isso. Pensar em He-Man, nossa, He-Man, grande desenho. Eu não assisti He-Man na minha infância, eu vi apenas alguns trechos deles, de pessoas falando em outros canais, e o pouco que eu vi do desenho parecia ser bem tosco, principalmente aquelas mensagens que sempre falavam no final, que o He-Man sempre falava, com o desenho de hoje aprendemos, não sei o que. E foi um desenho que foi feito sim pra vender brinquedos, essas coisas. Teve muito brinquedo do He-Man. Eu não assisti, então eu não posso dar minha opinião sobre isso, o desenho era bom ou não. Mas talvez, se você for para pensar, era um desenho da época. Na época que passava, se encaixava com o que as crianças da época gostavam. Não faria sentido passar um desenho daquele estilo hoje em dia. Ele não iria ter o mesmo impacto para as crianças de hoje, porque as pessoas mudam com o tempo, sabe? Então, hoje fizeram um desenho agora novo lá da She-Ra, tá? E reclamaram do traço. É óbvio que o traço não ia ser igual ao de antigamente. Esse traço não faz mais sucesso hoje em dia. Hoje em dia o traço dos desenhos é diferente para agradar o público atual. Isso não significa que seja melhor ou pior do que de antigamente. É apenas novo, é apenas diferente. Me irrita um pouco isso, sabe? Dessa prepotência de que, no meu tempo é que era bom, sabe? Calma aí, sabe? Se você for pensar, pessoas dos anos que tiveram infância nos anos 80 e já eram adultos nos anos 90, iam falar que esses desenhos dos anos 90 aí são muito inferiores aos dos anos 80 que eram bons. Aí agora as pessoas dos anos 90 falam agora dos desenhos dos anos 2000 e agora as pessoas já dos anos 2000 estão falando dos desenhos de agora. E assim sucessivamente, sabe? Então, não existe esse negócio de melhor, existem épocas. Obviamente você não vai gostar tanto das
coisas de hoje, porque não marcaram sua infância, sabe? O que marcou sua infância foi o que passou na época que você era criança. Isso não só desenho, mas tudo brinquedos, também brincadeiras e tal. Sabe? Então, hoje em dia falam que as crianças ficam o dia todo no YouTube, mas também os adultos que tiveram sua infância lá nos anos 70, por exemplo, que não tinha, brincavam com bola mesmo, pipa, essas coisas, reclamavam das crianças lá dos anos 80, principalmente 90, que ficavam jogando videogame, né? Ficavam jogando a Atari, depois Nintendo e tal, Mario, né? Ficavam reclamando que, na minha época a gente se movimentava, não é que nessas crianças de hoje em dia que ficam só nesse videogame. Aí hoje em dia, na minha época a gente tinha videogames que acrescentavam coisas, não ficava aí só no YouTube vendo vídeo de banheira de Nutella, na minha época era muito melhor. Então, vai de sempre isso, sabe? Se é pior ou melhor, é difícil saber. Eu acho que é importante sempre, nesse sentido de videogame, brincadeiras, é importante equilibrar. Passar seu tempo brincando ao ar livre, né, para não se tornar uma pessoa sedentária, mas também ter o seu tempo para consumir conteúdo de YouTube, videogame, essas coisas. Então as crianças têm que ter esse equilíbrio. Mas sabe, não acho que a infância agora seja a pior ou melhor do que antigamente, sabe? É só a infância de hoje em dia, sabe? O tempo muda, as pessoas mudam, não vai ser igual àquela época, sabe? Nunca é. Então, as pessoas têm dificuldade de aceitar isso, sabe? E de aceitar que as coisas são diferentes e que isso não significa que sejam piores. Então parem de reclamar tanto dos desenhos atuais e você não é obrigado a assistir. Se você não gosta, os desenhos antigos estão aí pra quem quiser assistir, sabe? Se quiser assistir He-Man, tem uns montes por aí, sabe? Você pode assistir Dragon Ball. O que todos os desenhos da época dos anos 80, 90 estão por aí disponíveis na internet pra você ver. Se você quer que seu filho assista esses desenhos, tá aí na internet, é só apresentar pra eles. Então não tem porquê esse negócio de que esse desprezo pelos desenhos atuais. Eu, por exemplo, não gosto de muitos desenhos que estão fazendo sucesso agora e tal. Tipo, muitos desenhos de agora eu não gosto, outros eu gosto. Então tudo depende, mas tem muitos que eu não gosto mesmo, mas isso aí é do meu gosto e tal. Então, mas eu não fico dizendo que a infância agora é pior, tipo, são muito inferiores aos desenhos da minha época, sabe? É apenas os desenhos de agora, as coisas vão mudando com o tempo, então, se eu julgar os desenhos de agora, eu vou ter que aceitar, então, que as pessoas que ficam falando mal dos desenhos da minha época, então, eu acho que é importante a gente aceitar, respeitar um pouco a infância de cada época. Então, esse negócio de infância é melhor, eu discordo. Eu acho que no meu tempo era melhor. Não, seu tempo é seu tempo. Óbvio que você vai achar melhor porque é nostalgia e tal, marcou sua infância. Mas isso não quer dizer que é melhor. Bem, mas então essa é a minha opinião. Comentem aí o que vocês pensam desse assunto. Que época que foi a infância de vocês. Se vocês geralmente têm essa maneira de julgar, que na minha época era melhor, o que vocês pensam sobre isso, vocês também se irritam um pouco com isso, comentem aí o que vocês pensaram do assunto. E se inscreva no canal se não se inscreveu, curta o vídeo se você gostou, e compartilhe para quem você acha que vai gostar. Então é isso, fiquem bem, tchau, tchau!